Fala, galerinha linda do sexto ano, tudo bem com vocês? Ah, espero que esteja, né? E aí, todo mundo preparado para estudar mais um pouquinho de matemática? Vamos lá? Olha só, qual será o objetivo desse estudo? Retomar característica das figuras planas, tá? Simples, né? E agora nós vamos falar sobre o triângulo. Você conhece o triângulo? Ah, acho que sim, né? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos avançar, vamos estudar suas características, tá? Vamos lá, então? Então, você gosta de obras de arte, né? Conhece alguma famosa? Já conhece, já viu, que você lembra, assim, já estudou sobre alguma obra? Eu acho que já estudou. Às vezes não lembra, mas se você ver ela, talvez você se recorde, né? Às vezes você não lembra o nome, mas quando a gente vê a imagem, ainda mais quem tem essa memória mais visual, assim, quando olha, fala, nossa, já vi isso em algum lugar, né? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho. A geometria na arte, né? Então a arte, né, e a matemática. Essas duas áreas do conhecimento, você já conhece, né? A área de artes e a área de matemática. Você sabe mais ou menos o que cada uma já estuda, né? Então, essas duas áreas do conhecimento, elas aparecem juntas, né? Desde os primeiros registros feitos pelo homem, lá na pré-história, né? Nas cavernas, isso mesmo, desde as cavernas, desde aquela época lá antiga, né? As quais abrigavam ali os grupos de humanos, né? Das intempéries, tá? Então, assim, se a gente for pensar um pouquinho, né, nessa arte, na matemática, por que será que elas trabalham juntas, né? Por quê? Porque quando a gente está estudando a geometria, ela tem tudo a ver, tanto com a arte, tanto com a matemática. E tem muitos mesmos resultados matemáticos que a gente consegue encontrar a partir da arte, a partir das construções geométricas. Isso mesmo, tá? Aí aqui, gente, quando a gente está falando lá de geometria, né, lá na arte ainda, né, dentro desse contexto, tá, a gente tem o Mondrian, tá, o Mondrian é bem famoso, né, nessa parte da arte, ele constrói aí mosaicos, né, então ele é bem famoso, tá. Aí, se a gente for pensar um pouquinho, ele foi um pintor modernista, tá, holandês lá, né, do século XIX, tá? E seu principal propósito foi a defesa do uso artístico, né, das formas geométricas abstratas, tá? Isso mesmo. Então ele é um grande defensor aí dessa área. Então ele é muito conhecido tanto na parte da arte quanto na parte da matemática. Tá joia? Então tá bom. Aí a gente também tem aqui, né, o Kandinsky. Ele também é bem famoso. Ele é um pintor, né, russo, com ascendência um pouco asiática, né, lá o seu, antigamente, né, tinha essa ascendência lá, né, no caso, os teus antecedentes, né, tá? Aí, aqui, se a gente observar, a gente tem algumas obras dele também, e nessas obras, a gente consegue encontrar algumas figuras geométricas, né, o triângulo a gente vê que se destaca ali, né, não é verdade? Então, aí, ó, então ele resolveu aí partir para a descoberta, né, de leis matemáticas e geométricas envolvidas aí com o emprego do significado das cores, tá? Então, esse aí é um outro artista aí famoso, tá? Que tem esse contexto junto com a arte e com a matemática, tá bom? E aí nós já vamos começar a praticar um pouquinho, tá? Vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Então, a gente tem, né, a obra na imagem, né, nessa imagem que a gente tem aqui, tá? É da autoria aí de Kandinsky, tá? Esse artista ali que a gente estava falando agora há pouco, tá? Qual é a forma geométrica que mais se destaca nela? Será que a gente consegue observar uma forma geométrica que está mais se destacando? Tem mais que uma, mas tem uma ali que se destaca muito mais, não é verdade? Então, o nosso objetivo é tentar analisar nessa obra. Ué, mas qual figura será que está se destacando? O que eu consigo observar ali, não é verdade? Tá? Então, eu vou dar um tempo para você apreciar essa obra, tá bom? Beleza? E anota aí, veja. Acho que visualmente já está fácil de identificar. Então, um tempinho aí para vocês. A professora já retoma aqui, a gente já conversa mais um pouquinho.
E aí, gente, conseguiram identificar? Ah, ficou fácil, na verdade? Vamos verificar aqui comigo, então. Olha só. Então, essa obra, né, ó, ela se chama ali Arco e Flecha, né? E a gente consegue perceber claramente que o triângulo se destaca, né? Então, ele vai fazendo essa, né? Vai um aqui pertinho do outro, tem outros aqui também, então tem vários triângulos ali, né? Ficou fácil de identificar. Claro, a gente tem o círculo também, né? Tem outras figuras, dá pra ver, parece que tem um quadrado aqui no fundo, né? Uns retângulos, né? Então tem várias figurinhas, né? Mas, claro, o triângulo, ele se destaca aí nessa obra de arte, né? Tá? Então, o triângulo, olha só, é uma figura geométrica plana, tá? Como a gente já sabe, né? Ele tem quantos ladinhos? Tem 3 ladinhos. O triângulo tem 3 ladinhos, tá? E esses lados do triângulo, eles podem ser, né? Se a gente identificar na montagem, né? Verificar lá no triângulo, tá? Quando a gente vai desenhar, esses lados dele podem ser todos diferentes. Ele pode ter 2 lados iguais, tá? E claro, né? O outro vai ser diferente, né? Ou ele pode ter os 3 lados iguais. Tá? Então, quando a gente tem lá o triângulo, tá bom? Outra coisa bem importante que a gente tem que pensar, quando tem esses lados dos triângulos, eles recebem nomes diferentes, tá? Eles vão receber alguns nomes para caracterizar esse triângulo. Ah, mas o triângulo que tem 3 lados iguais, qual que é o nome dele? Recebe algum nome por isso? Sim, ele recebe. Ele pode ser nomeado de acordo com os seus lados, tá? Se são todos iguais, se são todos diferentes, ou se são 2 iguais, né? E claro, né, quando a gente fala ali dos 3 lados, se 2 são iguais, obviamente o outro é diferente, né? Então ele recebe sim alguns nomezinhos. Vamos verificar isso aqui comigo? Olha só, né? Então, aqui nós temos esses 3 tipos de triângulos. Aqui nós estamos caracterizando ele de acordo com os seus lados. Ah, professora, mas por que você está falando de acordo com os seus lados? Sim, porque ele também pode ser caracterizado, ele pode ser nomeado de acordo com os seus ângulos, tá bom? Mas agora estamos falando dos lados, tá? Então, esse triângulo vermelho aqui, tá? Ele tem 3 lados iguais. Ele recebe um nome por isso, porque ele tem os 3 lados iguais. O nome dele é equilátero, tá? Então, quando eu falo, desenhe um triângulo equilátero. Então, quer dizer o quê? Que ele vai ter os 3 ladinhos iguais. Tem que medir lá com a régua e verificar. Tem os 3 ladinhos iguais? Então ele é equilátero, tá bom? Ou outro aqui que eu tenho, ó, 2 lados iguais. Então, aqui, se a gente observar, esses 2 ladinhos maiores aqui são iguais. Esse menorzinho, ele tem uma medida menor, é diferente. Então, dos 3 lados do triângulo, 2 são iguais e uma é diferente. Então, aqui nós temos o triângulo isósceles, tá? Então, equilátero, todos os lados iguais. 2 lados iguais, a gente tem o isósceles. Mas tem aquele caso em que todos os ladinhos do triângulo podem sim ter medidas diferentes, tá? Então, quando a gente tem 3 lados diferentes, ele se chama escaleno. Isso mesmo. Nossa, quanto nome difícil, né? Que a gente vai estudando. Mas, com o tempo, conforme você vai fazendo os exercícios, vai lendo, vai estudando sobre o assunto, você vai ver que vai ficar facinho de você identificar, tá bom? Agora eu vou dar um tempinho para você olhar, para você identificar esses triângulos, tá? Perceber, ver o nome deles, tá? Porque às vezes a professora falando meio rápido, assim, ai meu Deus, quanto nome diferente. Então, eu vou dar um tempinho para você olhar, analisar esses triângulos aí, tá bom? E a professora já volta aqui para a gente continuar.
E aí, pessoal, analisaram, verificaram, anotaram o nome ali no resuminho, tá bom? É importante que daí você vai lembrando. Se você já identificar um deles, pelo menos, os outros daí já fica mais fácil, tá bom? Vamos lá então? Vamos continuar? Bora praticar mais um pouquinho? Olha só. Então, represente em uma folha, tá? Pelo menos 3 figuras planas que aparecem aqui na obra, né, do Kandinsky, tá bom? Nomeando-as. Então, represente, faça o desenho dessa figura e dê um nome para ela, tá? Então, aqui nós temos a obra dele, que se chama, né, Mudo, lá de 1924, beleza? E ali tem algumas figuras que a gente consegue identificar, né? Tá bom? Beleza? Então, agora a prof, né, vai deixar você analisar essa linda obra de arte, tá bom? E registrar como foi pedido, desenhando e colocando o nome, tá bom? Então, vou dar um tempinho, já volto pra gente continuar. E aí, conseguiu identificar? Quantas figuras você identificou? Você colocou mais que 3? Pelo menos 3 tem que ter colocado, hein? Vamos ver então o que a gente consegue perceber aqui? Olha só, né? Então eu coloquei algumas aqui para a gente identificar. Então aqui a gente tem, né, um triângulo, olha só. Aqui bem no centro quase da figura, né, nós temos um círculo, né? São figuras que a gente já conhece, né? Aqui pequenininho, né, eu identifiquei como um quadrado, tá? Também a gente consegue perceber ali o retângulo. Claro, né? Mas você pode ter identificado um outro triângulo, um outro retângulo, né? Um outro quadrado, enfim. Mas a gente consegue perceber, sim, claramente a presença aí dessas figurinhas, não é verdade? Então, existem, sim, muitas obras de arte que elas trabalham em conjunto, né, com a matemática, né? Ela traz reporta esse contexto, né, geométrico, né, junto aí com o nosso estudo matemático, tá bom? Beleza?
Então tá joia, né? E aí, você já acessou a plataforma lá do Matific? Ah, se não acessou, não perca tempo. Essa plataforma é voltada aí para você estudar matemática, isso mesmo, aprender ainda mais, tá? Mas como que eu acesso essa plataforma? Você vai acessar pelo endereço www.matific.com.br, tá? Ah, mas qual que é a senha para entrar? Você vai utilizar o seu @escola. Entrando com o seu @escola, já vai estar tudo cadastrado lá para você ter acesso a vários jogos, tá? E você também pode pedir lá para o seu professor linkar alguns jogos para você. Isso mesmo, conforme você está estudando lá um determinado assunto, o professor pode estar direcionando para você algum jogo específico diretamente relacionado com aquele assunto. Isso mesmo, tá bom? Então não perca tempo, vai lá que a plataforma está esperando por você, tá bom? Então não vamos perder tempo, né? Vamos jogar um pouquinho? Bora lá? Olha só, gente, aqui nós temos mais um joguinho do Matific, né? E tá pedindo pra gente posicionar os números de modo que a soma em cada lado ali do triângulo, né, seja 27. Aí a gente tem que pensar, que a gente vai ter que ir testando e verificar o que a gente consegue encontrar, né? Vamos pensar um pouquinho, a soma tem que dar 27, né? Quais são as formas aqui que a gente tem para dar 27, né? Se eu somar o 20 mais o 7... né, se eu somar ali o 7 mais o 13, dá 20, mais o 7 dá 27, né? Então aí a gente pode ir fazendo essas combinações, né, para ver o que a gente tem. E claro, né, ir testando, ver se vai dar certo, né? Então, por exemplo, se eu coloco, né, o 20 aqui, né, por exemplo, o 0 e o 7, nessa linha aqui eu vou ter 27, né? Aí, se eu coloco, por exemplo, mas aí já pode dar errado, né? Porque se a gente pensar aqui, ah, mas para dar 27, o 20, porque se eu coloco aqui, ó, tá vendo? Já vai dar errado, né? Porque aqui se eu somar já dá 40, né? 20 mais 20 aqui já dá 40. E se eu somar aqui 20 mais, né? Também já passa um pouquinho, né? Já não dá certo, né? Então, aí a gente tem que pensar um pouquinho aqui o que a gente pode fazer. Então, se eu colocar, por exemplo, estou tendo uma ideia, não sei se vai dar certo, ó. Coloquei aqui, aí vou colocar o 0 aqui em cima, né? Daí eu coloco aqui, ó, já consigo organizar. Olha lá, 0 mais 20 mais 7, né? Vai dar 27. 0 mais 20 mais 7 vai dar 27. E aqui, será que dá certo? Dá, né? Ó, 7 mais 13 dá 20, mais 7 dá 27. Não é verdade? Ó. Prontinho, né? Foi aí, tá? E nisso ele vai trazendo outros desafios aí para vocês também, tá? Igual esse aqui, ó, posicione os números, né, de modo que a soma ali em cada lado dê 37, tá? Aí também é mais ou menos a mesma ideia, tem que ir usando o raciocínio, né, indo colocando ali os valores, né, aqui vai dar, se a gente somar dá 20, né, mais 17 vai dar 37, aí você vai organizando, vai colocando, né, no local que você acha que pode dar certo, e vai, lógico, daí você vai, quando você coloca lá, foi lá, eu coloquei aqui, poxa vida, né, aí não deu certo, e se você aperta pronto, né, nesse caso a professora acertou na sorte aqui, tá, porque eu fui lá e coloquei bem no lugar correto, mas se a gente colocar aqui meio colocadinho aqui, ó, a gente, ó, vou colocar bem só para vocês verem o que pode acontecer com o jogo ali também, tá? Ó, esse eu não tive sorte, tá vendo? Ele nota aqui, ó, 35, 35 e 45. Mesmo assim, acertei 2 ali, hein? Faltou aqui, tá vendo? Então já não dá certo. Então ele te dá uma outra chance aí para você continuar fazendo, tá bom? Beleza? Então vou deixar você aí se divertindo um pouquinho, tá? E a gente se vê lá na telinha. E aí, gostou do jogo? Bem bacana, né? Vai lá, corre e se divirta lá com o Matific, tá bom? Então, o que vimos nesta aula, né? Relembramos aí características dos triângulos e também percebemos a presença das formas geométricas nas obras de arte, isso mesmo. Então, a prof espera aí que vocês tenham gostado. Aquele abraço bem apertadinho, ó. Até mais!